Olá, pessoal. Vamos falar sobre liberdade. O que é liberdade? Eu trouxe aqui Eliphas Levi, que é um autor que eu gosto muito, utilizo muito nas aulas. Ele era escritor, um grande escritor e ocultista, viveu entre 1810 e 1875. Ele falava que a liberdade foi oferecida a todos, mas nem todos sabem nela se apoiar. A liberdade é um poder do qual é necessário se apossar. Em que sentido ele falava isso? Nos livros dele, ele traz muito o corpo humano um, como a necessidade de fazer um alinhamento, um centramento, um centrar as energias que elas tendem a vir para a superfície e puxar e empurrar. Então, esse corpo como algo dinâmico, muito passível de ser influenciado pelo entorno, e que nós temos essa liberdade seria justamente a principal liberdade, seria justamente nós, como seres humanos, aprendendo a manejar os pensamentos, para que esse mental não fique descontrolado, as emoções, para que essas emoções não nos tomem, não nos arrastem para onde não é para o nosso melhor bem. E cuidar do físico como um veículo da alma, que só pode estar aqui na superfície desse planeta, dependendo desse veículo como um templo sagrado. Então, a liberdade para Eliphas Levi é justamente esse manejo, aquele que domina, aquele que se apossa. É um poder, a liberdade é um poder que é necessário se apossar. Papos, que inclusive era um dos maiores ocultistas, também viveu por 1800 e alguma coisa. Ele e também era escritor, só que ele era médico. Papos, ele ia mais longe que o Levi. Para o Papos, só poderia ser intitulado homem, ou melhor, estando na humanidade, aqueles que conseguem dominar essas forças. Ele comparava o corpo e essas forças dinâmicas do pensamento, das emoções e do físico como se fossem uma carruagem e que nós precisamos, como o cocheiro, ter as rédeas nas mãos para governar essa carruagem, que enquanto isso não fosse feito, esse ser, esse indivíduo não deveria e não poderia ser chamado de humano. Ele ainda era um animal mamífero. Papos, ele era muito incisivo nisso. Ele trazia isso de uma forma assim muito contundente. Então, quem é livre, verdadeiramente livre? Quem consegue reger, se autorreger, reger pensamento, emoções e os seus impulsos físicos de uma forma consciente e alinhar, de uma forma que alinhe todos esses corpos, vamos chamar assim. Para a psicologia profunda, ou psicologia analítica, ou psicologia simbólica, esse simbolismo ele é muito forte, porque uma boa estrutura psíquica só tem liberdade quem tem uma boa estrutura psíquica. E essa busca de liberdade lá fora, né? Eu vou fazer uma viagem porque eu sou livre. Eu faço N coisas porque eu sou livre. Às vezes ela mascara uma falta de, de, de capacidade de regência dessas forças, uma capacidade de manejo dessas forças. Então, aquilo que para a psicologia profunda é chamado de uma boa estrutura psíquica, um ego amadurecido em relação, tendo uma relação saudável, equilibrada com o self, como centro de toda estrutura psíquica, consciente e inconsciente, é, era, é o que se consegue fazer com essa estrutura psíquica é muito semelhante àquilo que Levi chamava de liberdade. Então é interessante como nós estamos falando da mesma coisa em diferentes épocas, em diferentes instâncias, mas falando da mesma coisa,
que é o ser humano conseguindo, ao invés de estar num corpo sendo atravessado por todas essas forças, por todas essas energias, ter consciência e estar num processo ativo de regência, de autorregência, de autoconhecimento profundo. Então, é a mesma proposta, só que com linguagens diferentes. E você, como se sente hoje? O quão livre você é? O que é liberdade para você? O quanto você consegue manejar os seus pensamentos? Ou os pensamentos, eles carregam a sua mente para onde eles querem você escrava dessa mente descontrolada. E as suas emoções, você rege as suas emoções, você maneja as suas emoções, ou essas emoções elas te tomam, você é tomado por elas, como vítima sendo tomado pelas emoções. Como é isso? Então, como está o seu alinhamento? É bom a gente começar esse 2026 trazendo, nos trazendo essas questões para conseguir colocar como objetivo possível para 2026 esse nos tornar mais conscientes e esse nos reger melhor, manejar melhor essas forças, essas energias, para nos tornarmos, como diria Papos, mais humanos possíveis. Eu agradeço, me segue, dá um like se gostou, segue o canal, compartilha esse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e para você receber mais vídeos semelhantes, de conteúdos semelhantes. Beijo no coração, se cuidem, pessoal.